Deixa eu adivinhar, você provavelmente tem um amigo que opina sobre tudo. Tem opinião formada sobre política, saúde e educação. Mas será que ele realmente parou algum minuto para estudar sobre cada um desses temas? No dia 30 de maio, vamos lançar a nova temporada do Insight BP. Para você que está ansioso para assistir aos novos episódios, temos uma boa notícia. Mas antes, é importante que você saiba o seguinte. O Insight BP está de cara nova. Um novo cenário, uma nova dinâmica e, principalmente, uma nova proposta. Na nova temporada falaremos sobre questões que fazem parte do cotidiano e pautam conversas entre amigos e familiares. O fim da democracia, violência nas favelas, a influência da China no Brasil, legalização das drogas, conservadorismo. Como você pode perceber, são temas que dividem opiniões e precisam de profundidade para serem discutidos. E a boa notícia é que ao assinar a BP Select até o dia 29 de maio, você garante o seu acesso à temporada completa do Insight BP e ainda ganha um caderno personalizado da Brasil Paralelo. Toque no link da descrição e faça a sua assinatura. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve. Você aceitaria 2 milhões de reais em troca de ficar preso por 15 anos, sem nenhum contato com outras pessoas? A Aposta é um conto de Chekhov, famoso escritor russo que narra uma aposta entre um banqueiro e um jovem estudante de direito. Em uma festa, conversavam sobre qual pena seria pior para o ser humano, a pena de morte ou a prisão perpétua. Quando o jovem de 25 anos defendeu que preferia a prisão perpétua do que a morte, o banqueiro o desafiou. Aposto 2 milhões como o senhor não aguentaria 5 anos encerrado num cárcere. Diante do desafio, a resposta foi: aposto que sou capaz de aguentar uma pena de prisão não de 5, mas de 15 anos. Sejam bem-vindos ao Insight BP. No programa de hoje, falaremos sobre como empregar bem o tempo livre. Apostar 2 milhões por 15 anos de vida pode ser algo selvagem e insensato. Mas o conto de Chekhov revela uma rica consideração sobre a necessidade do silêncio e da solidão para a descoberta do mundo interior. A aposta, na verdade, é um convite à vida intelectual e espiritual. Também é uma crítica à pequenez de uma vida sem interioridade e sem espiritualidade, vivida em troca de dinheiro, superficialidade e diversão. O jovem ficou aprisionado no jardim do banqueiro sob a mais severa vigilância. Mesmo não podendo conversar com outras pessoas, podia ler os livros que quisesse, além de ter cartas, vinhos, cigarros e instrumentos musicais. A cada ano que passava, seu comportamento mudava e o banqueiro se espantava cada vez mais com isso. A conclusão é surpreendente. Mas antes de continuar, é importante que você curta esse vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Ative o sininho para não perder as novidades e inscreva-se no canal. Sempre teremos bons conteúdos por aqui. Esta reflexão é baseada nos ensaios filosóficos Vaidade das Vaidades, Cultura do Espetáculo e Diversão e Tédio, do meu livro A Crise da Cultura e a Ordem do Amor. No primeiro ano, o prisioneiro se sentiu bastante só e entediado. Tocava muito piano e consumia livros leves, sobre romances, contos policiais, fantasias e comédias. Recusou o vinho porque teve medo de se sentir ainda mais solitário com os efeitos do álcool. Nos 3 anos seguintes, ele se dedicou a obras clássicas e fez silêncio absoluto, sem recorrer à música. No 5º ano, suspendeu a leitura, voltou a tocar piano e aceitou a companhia do vinho. Ainda passava muito tempo deitado na cama, largado a bocejos, comida e bebida. Muitas vezes, os guardas o ouviam falar consigo mesmo, em tom irado. Escrevia muito, principalmente pela madrugada, e
e no dia seguinte rasgava o que tinha escrito. Mais uma vez ele chorou. A partir do 6º ano, já com 31 anos, ele viveu uma conversão. Começou a estudar as línguas, história e filosofia com muito afinco. A escolha desses temas revela para nós um detalhe importante. Ele começou a expandir o horizonte de sua inteligência e a entender a cultura histórica em que ele estava inserido. A partir deste momento, ele já conseguia comparar sua tradição, no caso a russa, com as outras civilizações. Ao todo, seu cárcere permitiu que lesse 600 volumes em 4 anos. No 10º ano, para o espanto do banqueiro, ele leu apenas um livro, o Evangelho. O milionário ficou espantado e perguntava para si: por que este homem erudito passa tanto tempo lendo um livro curto e de fácil compreensão? Após a leitura da vida de Cristo, o prisioneiro começou a estudar a história das religiões e a teologia. Finalmente, nos últimos anos, lia sem critério ciências naturais, poesia inglesa, química, medicina, romance, filosofia ou teologia. Ele se comportava como um náufrago. Ora se prendia a um destroço, ora a outro. O que ele não sabia é que o banqueiro estava endividado e queria matá-lo para não ter de pagar a promessa feita há 15 anos. Antes do desfecho do conto, precisamos compreender como a nossa cultura lida com a diversão e o tédio. And that's one brushed swing. You want a cookie with that? It's on the house. Sounds awesome. See you tomorrow, JJ. See you, Lacey. Existe hoje o que podemos chamar de cultura do espetáculo. Para entender melhor, podemos citar 3 características desse estilo de vida. Primeiro, a cultura do espetáculo é jornalística, porque valoriza os acontecimentos do dia, sem resgatar a memória histórica. Tudo é fragmentado, desconectado e transitório. Muitos de nós se acostumam a ver notícias sem saber fazer relações com a realidade. Vemos apenas fatos isolados. Segundo, a nossa cultura é descartável, porque se baseia em notícias e objetos que são descartados depois de consumidos. Buscamos o que é rápido e útil, informações e coisas que não duram, porque logo buscamos outra novidade para substituí-las. Por fim, é uma cultura comercial, porque a fonte de valor das coisas é medida pelo mercado e pelos desejos da massa. Aqui temos a ciranda dos modismos. É importante notarmos como a cultura do espetáculo não engloba o desejo pelas coisas eternas, pelo aprofundamento no que é essencial e permanente no ser humano. Por exemplo, quais mídias incentivam a espiritualidade, a transcendência, o estudo da alma e a busca por sabedoria? As pessoas não são preparadas para diferenciar o que permanece com o tempo do que é pulverizado com o passar dos dias. Há muitas pessoas na sociedade, cercada por outras milhares de pessoas e que mesmo assim se sentem sozinhas. Há muitos barulhos, muitos ruídos que atrapalham o recolhimento. E é no recolhimento que se tem um encontro consigo mesmo. Inclusive, essa fala já é estranha. O que é encontrar-se consigo mesmo? Como se faz isso? Certamente você que está aí me ouvindo não espera uma proposta de milhões de reais para ficar preso lendo o que quiser. Nossa vida atual corre o risco de ser virtual. É cheia de conectividade e os celulares, quando mal utilizados, são uma fonte tão grande de informação e dispersão que raramente trazem conteúdo substancial e permanente. Diferente do jovem encarcerado de Chekhov, os nossos olhos olham telas de cinemas, televisões, computadores e smartphones. As notícias revelam o que acontece em cada canto do mundo, os detalhes das vidas dos artistas, dos atletas e dos políticos. Sabemos muito da vida uns dos outros, mas temos dificuldade em dizer o que queremos, o que sentimos, o que nos entristece, o que realmente nos alegra. As pessoas ficam vendo a vida das outras, mostrando a própria vida e buscando constantemente fortes emoções. São tempos de arte sem beleza, de filosofia sem verdade, de moral sem bondade, de erotismo sem amor, de política sem justiça e de religião sem transcendência.
Nesse contexto, volta a pergunta de Chekhov. Por 2 milhões, quem ficaria vivendo apenas na própria companhia por muitos anos? E quem faria isso por dinheiro algum? Um dia sem o celular pode facilmente ser um dia de tédio, um dia sem se encontrar com amigos e familiares também. Observando o nosso dia a dia, podemos nos perguntar: o que eu faço com meu tempo livre? A resposta a essa pergunta revela muito sobre nós, porque mostra o que fazemos quando não somos obrigados por nenhuma função social ou necessidade de ganhar dinheiro. Aristóteles, por exemplo, definia o ócio como um tempo de cultivo da alma, um tempo livre usado para cultivar o intelecto, por meio do estudo, ou o cultivo do corpo, por meio do esporte. Na modernidade, o ócio se tornou um lazer contrário à seriedade do trabalho. Cansados de uma atividade estressante, muitas pessoas usam o tempo livre de forma nada edificante. Buscam distrações totalmente descartáveis que apenas distraem a cabeça em vez de elevar a inteligência com novos aprendizados. Dessa forma, o lazer se torna uma alienação, uma atividade passiva e repetitiva. Para entender esse problema, imagine o típico trabalhador que chega cansado e liga a televisão para assistir o que está passando, sem pensar, simplesmente absorvendo aquilo como diversão. O mesmo acontece nas redes sociais. São horas e horas improdutivas, assistindo apressadamente às vidas alheias. Por isso, o lazer, a diversão vivida dessa forma, é uma das fontes do tédio. Mesmo as pessoas muito ocupadas podem estar entediadas. A diversão excessiva vicia e causa tédio. A atividade do tempo livre pode ser mais que um mero descanso ou passatempo. Pode ser mais que um intervalo entre o trabalho e outro. Se no tempo do ócio edificamos o nosso caráter e aprimoramos nossa personalidade, não sentiremos falta da diversão. Neste contexto filosófico que estamos explicando, a diversão é a necessidade de quem vê o tempo livre como o tempo de fazer coisas descartáveis, sem valor de eternidade, sem contribuição para si mesmo. Mas a minha visão não é pessimista, nem triste, nem contrária ao descanso. Para entender melhor o papel do tempo, vamos retomar ao fim do conto de Chekhov. O banqueiro havia falido e não queria se endividar para ter que pagar a aposta. Só de pensar em precisar da ajuda do jovem, que passaria a ter mais dinheiro do que ele, já sentia um sabor amargo envenenando seu espírito. Ao chegar na cela, antes de matar aquele homem raquítico de 40 anos, ele decidiu ler a carta deixada sobre a mesa. Nela, liam-se estas palavras: em sã consciência e diante de Deus que me vê, eu vos declaro que desprezo a liberdade, a vida, a saúde e tudo aquilo que nos seus livros é chamado de bens da vida. Durante 15 anos, estudei atentamente a vida terrena. Os vossos livros deram-me sabedoria. Tudo é mesquinho, perecível, espectral e ilusório, como a miragem. Podeis ser orgulhosos, sábios e belos, mas a morte vos apagará da face da terra. Vós enlouquecestes e tomastes o caminho errado. Tomais a mentira pela verdade e a deformidade pela beleza. Vós trocastes o céu pela terra e desprezo os vossos livros, desprezo todos os bens e a sabedoria deste mundo, para vos demonstrar meu desprezo por tudo aquilo que constitui a razão de vossa vida. Recuso os 2 milhões com os quais sonhei em tempos como se fossem o paraíso, mas que agora desdenho. Ao ler essas palavras, o banqueiro desistiu de matá-lo, beijou-o na cabeça e saiu chorando. Nunca antes ele tinha sentido tanta aversão por si mesmo. O conto ilumina a luta entre o que é passageiro e o que é eterno. Ele nos lembra que as coisas humanas não duram para sempre, que vivemos com muitas vaidades e que no fim a morte chega e acaba mesmo com o mais glorioso dos homens, com o mais rico, com o mais famoso e também com o mais sábio. O tema central do conto é a descoberta da vida intelectual contemplativa, a descoberta da liberdade interior e a conquista do autoconhecimento.
Mesmo preso por 15 anos, o jovem descobriu dentro de alguns metros quadrados qual era o sabor da eternidade. Seu corpo tinha muitas limitações, mas seu espírito não. Podemos aproveitar o nosso tempo livre de forma inteligente e produtiva. Sim, com atividades menos exigentes do que o nosso trabalho, mas não menos importantes. O ócio não é um tempo inútil de coisas pequenas, é um tempo valioso que temos para sermos pessoas melhores. A proposta aqui é redescobrir o valor do esporte como exercício físico de fortaleza e autossuperação, e redescobrir a beleza da leitura e da música como atividades silenciosas e reflexivas de autoconhecimento e observação da realidade. Redescobrir também a alegria da conversa espirituosa com amigos e familiares. Se esse vídeo gerou valor para você, nos ajude a divulgá-lo. Curta e ative o sininho e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!